dia. Então, não é muita novidade com a Lúcia, né? Nem da mesma qualidade, então, mais me chamaram. É uma responsabilidade, né? Porque daí a gente em casa é difícil, mas com licença que vocês me ouvem. Muito obrigado por se disporem a me ouvir. Mesmo sendo repetitivo para algumas pessoas, talvez. Principalmente pessoas da comunidade, né? Já está aqui. Não, é de fato. Mas a gente vai falar, é outra responsabilidade falar sobre isso, porque assim, a gente estava falando sobre algo que o Papa Francisco falou. E é muita responsabilidade, porque assim, na verdade, quanto mais ele fala, mais a gente fica em logo com ele, né? O Papa Francisco assim, ó, amor para a vida toda. E ele escreveu isso aí, com uma mensagem que deveria ser uma mensagem de Natal, né? E foi, mas foi diferente do que se espera da mensagem de Natal, quando ele falava para a Cúria, né? A Cúria Romana. Para quem de repente não sabe o que é a Cúria depois do Papa, o topo da igreja, lá no quesito autoridade, quem está preocupado pelos caminhos da igreja, é a Cúria Romana. E aí todos esperando o Papa chegar lá e dizer, Jesus vai ser, o menino veio até nós, aquela coisa bonita que a gente compra nos cartões sempre, né, 3 por 10, essa falando, isso é uma coisa, estamos esperando isso, não veio isso. Veio um documento fruto de um Papa que observa a sua igreja e inaugura um novo templo. Porque o mais bonito desse documento é a gente perceber que ele inaugura um novo templo. Uma igreja que não tem mais medo de se ver. Ele olha para si, enquanto igreja, e disser, eu tenho meus problemas. E isso é muito novo. Porque nós que estamos aqui hoje somos formados, a gente precisa saber que nós somos o fruto de um caminho de formação. Nós somos formados em um tempo em que a igreja ela não é que se olhava muito bem, não. Por quê? Porque a igreja, enquanto detentora da verdade, porque ela tem a responsabilidade de transmitir a verdade, quando eu falo igreja, eu falo as pessoas da igreja. Né? Para a gente dizer da igreja como instituição, mas a igreja como pessoas. Né? Não se permitia ser questionado. Não, nós estamos bem. E aí caiu naquele vício de assim, tudo a gente, quando a gente não sabe mover, a gente volta para o Espírito Santo, né? Não sei o que, qual é o Espírito que não sei o que, gente, mas isso aqui não está certo, é o que o Espírito quer. Isso aqui não está dando certo, está dando para ver qual é o Espírito que pediu. Ele começa a olhar para a igreja e perceber. A gente precisa reavivar o que é o Espírito. E aquilo que é nosso, a gente precisa meter a mão e azeitar. Né? Então, assim, contextualizando por quê? Porque o documento foi voltado muito aos padres da Cúria. Óbvio, o Papa precisava falar para os que ele tinha diante dele. Mas a gente tira daquilo ali para a igreja inteira, inclusive nós que somos líderes da igreja. Então ele, com o tempo de pontificado que ele teve até agora, que é pouco, né? Deve ter que um ano, pensar na data aí, um ano mais ou menos, tem que olhar em dezembro, ele passou a olhar e fez um diagnóstico. Né? Ele passou um tempinho na igreja, no seu tempo de pontificado, claro que ele já vinha à igreja enquanto, né, isso, mas olhou a igreja agora e devolveu um feedback. Sabe, como quem faz uma anamnese, quem trabalha na área de saúde, educação, né, sabe que a gente pega o caso, faz uma anamnese, ninguém olha e dá um diagnóstico. Não é que eu estou olhando ali, eu acho que não. Para lançar um diagnóstico, eu preciso olhar, preciso ouvir, preciso ruminar aquilo ali, preciso passar um tempo pensando. E o Papa fez isso quando chegou no Natal, que ele aproveitou que era um tempo que o povo queria conversão, e deu feedback para ele. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Responsabilidade, porque Francisco Francisco. Eu trouxe aqui uma colinha, mas eu fiz slides para tentar organizar. Certo? Então, ele elencou 15 enfermidades da igreja. Primeiro, ele fez uma comparação
que foi a instalação que o Júlio inspirou no começo da formação do corpo. Reconheceram a igreja como corpo, mais uma vez. Já indicou e ele trouxe essa memória. Nós somos um corpo. E como corpo precisamos ser cuidados. Para ter cuidado, nós precisamos perceber aonde falta cuidado. E aí a gente começa a olhar nossos limites e as nossas necessidades. E aí ele olha para toda a igreja e diz assim: tá, nós somos um corpo e nós padecemos de algumas enfermidades. Quais são essas enfermidades? Ele é poucas, 15, né? Eu penso que chegar no consultório médico e tirar o diagnóstico 15 doido, é ótimo, né? E ele deu pouco papo no resumido de uma virose, né? Já é uma avanço, né? Se fosse um estudo aqui, a igreja está com o que? Virose. E faz o que? Descanso. Repouso, água, descanso. Se não melhorar, pode ser dele. Né? Eu deveria ser um pouco mais minucioso, já deu lá o diagnóstico e foi apontando, né, as coisas. Quando eu revia, me deu vontade de descartar esse slide e fazer um outro paralelo, mas aí fica para outro momento. Porque a gente vai ver o que ele elencou, mas a minha vontade depois era de colocar o problema e a possível solução, adaptação à realidade. Aqui vai dar só o problema. A gente depois, de repente, trata um pouco mais a solução. Tá bom? À frente. Aqui vai ser bem mais difícil, né? Pronto. E aí é belo pensar o modelo de igreja, um corpo que procura séria e cotidianamente ser mais vivo, saudável, harmonioso e unido em si. Para nós entendermos o diagnóstico de todas as enfermidades, a gente precisa se encontrar enquanto um corpo vivo, a igreja é viva. E procura, é importante a gente dizer que procura, porque assim, se daí você não procura, se é o risco que nós temos de não procurar, ser sadios, harmoniosos, vivos, em unidade, a gente não tem coragem de olhar para essas enfermidades e perceber que elas existem. Certo? E aí, eu nos convido, para a gente começar a mexer isso aqui, a gente tirar de nós o instinto de defesa que o Papa fez com a igreja toda. Quando um líder da igreja, como o Papa, escreve o documento dele, ele tem que ir coragem, porque ele deixa a igreja nua. Entende? E aí eu me pergunto onde é que essa coragem está vindo. Porque o Papa teve coragem de ir lá e deixar a igreja nua. Porque ele abriu um espaço para qualquer um ver que ela tem essa enfermidade. E eu? No meu grupo, no meu trabalho, no meu ministério, enquanto eu ajudar a pessoa, eu tenho que ter essa coragem de assumir que eu sou vulnerável, que eu tenho meu limite, de me expor. E expor não é jogar no vento, né? É me expor no compromisso de que o negócio precisa dar uma melhorada mesmo. Então a gente vai começar. A primeira enfermidade que ele pediu foi, que ele anunciou, foi sentir-se imortal. O risco que muitos de nós, vocês lembram, ele falou para os padres, e a gente vai adaptando aqui, certo? Porque os padres não são as únicas lideranças da igreja hoje. Com a entrada dos leigos, todos nós padecemos disso aí. E é o risco que nós temos de nos sentirmos imortais, de achar que eu não passo, de que aquilo que eu sou e faço na igreja, ninguém consegue fazer. Né? É um risco. Como o Júnior falou no começo, é o fundador e o coordenador geral. Sou fundador, mas hoje eu não sou mais o coordenador geral. Não, eu sou o coordenador, né? Mas hoje eu não sou mais o coordenador geral. No sentido de que, sim, a comunidade ainda não me vive. Porque eu não sou imortal e eu não posso alimentar no meu movimento esse sentimento de imortalidade. Ah, mas aí as pessoas acham isso. Não, nós alimentamos isso, ainda que inconscientemente. E precisamos, enquanto coordenadores e líderes, pensar que eu não sou imortal, eu não sou eterno, eu não sou infalível nem substituível. Mas nós fazemos esse risco.
pela ansiedade de fazer as coisas boas demais, às vezes nós deixamos as pessoas na tentação. Ser bom demais, às vezes, é até prejudicial. Porque tudo que você faz é tão bom, é tão legal, é tão diferente, que ninguém se sente capaz de assumir o seu papel, a sua missão. Ninguém quer assumir. Mas por que ninguém quer assumir? Duas coisas. Primeiro, ou porque nós passamos o fardo, tem gente que é assim, né? Ah, está entrando hoje, amanhã não, vou ter que batata quente. Ah, você trabalha com assim, mesmo. Né? Ah, você que são que hoje, amanhã são vocês que estarão aqui fazendo esse trabalho difícil. Quem nunca ouviu, né? Acho que não ouviu, agora às vezes a gente ficou bravo. Olha, você vai olhar mais difícil. Ai, eu tinha essa turma, mesmo, na quarta. Cabelo é muito forte, né? Você toma, velho, você toma. Tu acha que é fácil essa laboratório? Chega. Parece que o cara está roubando uma praga. A pessoa diz, volta na tua, escuta. Volta pro mal querendo, você vai. Ela vai te devolver. Voltou! Tu vai ser coordenador. Deus tem todo o que me deseja. Olha, o dia que tu vai dar coordenador, ela pode não questionar. Parece a praga. Nós corremos o risco de alimentar essa visão, as pessoas aí ninguém vai querer, porque é bucho, né? E aí, claro, eu um dia assumi porque tive uma outra motivação. Mas adoeci no processo e deixei bom dia, Padre. A luta disse, Senhor, eu paro de pago. Né? E aí, a gente vai metendo isso para o outro lado. Colocou na minha mão, eu faço. Eu tive coordenador e quero assim. Colocava no passado, a pessoa fazia das tripas para a ação dele. E fazia. Eu dizia, meu Deus, eu nunca vou fazer isso. Porque assim, eu não vivo esse tipo de abnegação. Né? Eu não consigo. Porque na hora que a coisa não for, eu estou logo nesse não vou fazer isso não. Mas aí tem gente que faz. Eu até acredito que faça. Mas é preciso que você faça, mas não deixe no outro a obrigatoriedade de que o outro seja igual a você. Às vezes isso não precisa ser isso. Mas eu não disse isso. Nem tudo que é falado é dito. Certo? Muita coisa é falada sem dizer nada. E fica. E nós corremos esse risco. Né? De ser bons demais. Não que a gente queira, às vezes a gente é. Tem gente que é versátil de um jeito que você tal, a pessoa cria, pá. Mas no dia que ela não puder fazer isso, é porque, infelizmente, instalou-se um nível de comparação. Doença da imortalidade. Doença da inculpabilidade. Eu sou coordenador e é assim. Se você quiser ser, tem que ser como eu ou melhor. Aí tá bravo, né? Tá bravo. Porque todo mundo é diferente, para cada coordenação é um tempo diferente. Mas nós corremos desse nível. Não, fica lá no 2. Espera 2. Outra doença que nós corremos o risco de viver, e nós lideranças, é o martalismo. Ou, e aí esse ou, não está no documento que eu achei, martírio. Eu acho que para a linguagem em português, martírio se encaixa mais, né? Também existe, tem muito falou em português. Mas em algumas traduções tem martalismo. E aí, vem de marca. Qual é essa doença que nós temos do martalismo? De resumir o nosso trabalho ao trabalho. De esquecer que nós não somos igreja pela função, mas pela identidade. De perceber que Marta, só para quem não fez memória, Marta, Maria, né? E aí Maria ficou com Jesus e Marta trabalhando, mestre, diz que ela vai trabalhar comigo. Ele disse, não, ela foi na minha parte. Pronto. Vem daí. Quando o Papa vem dizer que muitas vezes nós resumimos o nosso processo de santidade ao trabalho que a gente executa. Eu preciso trabalhar. Aí eu assumo eventos e coisas organizadas a semana inteira. Eu não tenho tempo para falar pessoal, porque daí a gente ninguém vai pagar de vida, né? Se tiver, já ia a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem família, e aí a gente esquece e vai no rumo só do trabalho. Aí eu sou coordenador, eu sou não sei o quê, eu sou pastor de grupo, que não é pastor, que não é tinha falado, né? Eu sou coordenador de oração, eu coordeno o ministério, eu sou da secretaria, eu sou do conselho, eu sou
vários trabalhos. Sim, mas qual é a hora que você só reza? Não. Eu rezo pelo grupo, assim, na terça eu rezo pelo grupo que é na quarta. Aí na quinta eu rezo pelo ministério que é na sexta. Aí no sábado eu estou rezando já pela reunião, vou ter segunda-feira para preparar o grupo da quarta. Processo de conversão também. Sentar-se aos pés de Jesus como Maria, para ouvi-lo somente, para olhar para ele, para ver o que ele tem que dizer, para abrir a palavra, para meditar, a gente não tem mais. E descansar. Não, descansar não. Essa frase, né? Eu fui criado à frase, para descansar sempre na eternidade. Meu gente, você esperar até lá, não dá não. Né? Não, pensa, não. Aí para começar, depois eu descobri que na eternidade ninguém dorme. Não, estou me enganando. Na eternidade ninguém dorme. Estou me enganando, eu vou dormir aqui. Para ser dormir, só tem aqui, viu? Mas eu não dorme, não. E aí, a gente pula coisas que fazem parte da nossa ciência cristã. A família, o lazer, o descanso, né? O ócio. Existem, a gente esquece às vezes que existem trabalhos na igreja que precisam da criatividade. E não há criatividade sem tempo. Por exemplo, quem precisa escrever. Eu, por exemplo, tenho um ofício na comunidade que é escrever. Eu tenho que estar escrevendo na comunidade, eu tenho que estar produzindo matéria. Em fim de reuniões, eu não tenho como fazer isso, mas é porque eu não tenho medo. Porque não é quem produz monografia, quem está cumprindo a parte do bicho da cabeça, sabe que não é assim, eu vou no ônibus escrevendo monografia, ou para escrevendo na hora do almoço, você sabe que não é assim. Ou tem alguém que tem essa capacidade, então eu digo, não, eu não. Eu preciso, às vezes, se a inspiração vem na madrugada, ou eu pego ela naquela hora, para mim a inspiração é igual o Pascal. Ele cantou ali, ou eu escuto e registro, ele voa, eu nunca mais quero preparar. Então eu pego ali, escrevo ou não dá. E preciso ter. A inspiração vem no meio da reunião e eu tenho outra logo depois, realmente a minha inspiração vai para concluir. Aí meu ofício está tramitando porque eu não tenho espaço para ser. Quem trabalha com arte precisa estudar, precisa fazer um curso, se canta, precisa fazer aula de técnica vocal. Não, o negócio é servir. Não é. Em todo esse ativismo está na hora de parar, de prestar. Por quê? Sua família precisa ver os frutos da sua conversão. E aí, às vezes, eu vi tanto para a igreja que minha mãe, meus pais, meus irmãos me perderam de vista. A mamãe vai para a igreja. Papai vai falar para ela, vai para nada. Porque, claro, óbvio que a gente tem um retiro, mas ou eu me organizo para não cair no marxismo, ou eu conto regressivamente o tempo que você vai parar de vez. E é melhor que eu pare agora do que eu pare para sempre. Certo? E esse risco é muito fruto da sociedade que nós estamos inseridos. Sociedade utilitária, sociedade do comércio, que você tem que produzir, que você tem que correr, que você tem que perder, não pode ser. Parou. Precisa ter qualidade de vida para ser cristão. Faça o seu trabalho, assuma o seu apostolado, mas saiba parar, tirar férias, quando é que você precisa lá na comunidade. Se a gente tem férias de julho, a gente para. Férias. Claro que fica uma atividade ou outra, mas leva a gente dá férias. Porque a hora que as pessoas vão ter uma semana para viajar, tem que ter uma pessoa que tem a gente de férias, geralmente tem julho e tira o recesso em dezembro. Aí a nossa comunidade não tem certeza quando chega. Porque Deus é Deus, né, meu bem? Eu sou só criatura. Tem que parar, a gente tem família. E Deus tira férias porque ele não precisa viajar para ver a família dele, né? Ele é um presente, eu não consigo. Então eu preciso viajar, a gente precisa ter uma semana em casa. Vocês não têm, ó. Obrigado, não tem plano para você, precisa parar. Precisa saber conhecer, né? E o Papa, Bento, uma das férias que ele tirou, ele foi lá para Caxias do Sul, a gente vai para Calcaia, Maracanã, alguma coisa assim, né? Nagar, vai para o interior. O Papa de Caxias do Sul, que é o espaço que ele tira as férias dele, ele deixou um documento lindo para a igreja, para a importante do Estado. Olha como a gente sabe.
Dureza mental e espiritual, que é o que eles chamam de empederniamento. Tem dureza porque empederniamento, amanhã eu vou fazer o que é, né? Eu não estou mudando aí no Google, procurando isso, tá? A dureza espiritual, o que é que acontece? São as pessoas que trabalham há tanto tempo na igreja que perdem a leveza daquilo. O coração das pessoas endurece, como se elas fossem funcionárias da igreja. Elas perderam a matriz do encontro de evangelização. Eu trabalho há tanto tempo que assim, vai dar formação boa, administração boa, vai ter tempo ou não, vai boa, fazer, tu preparou, não precisa não, já fez prática. Tu já vai dar adoração, sabe, não precisa não, chega lá com a pessoa foi entrando naquele processo de assim. Eu processo de computador, a vida toda uma computador racial, fez o que eu tinha que fazer, perdeu a dinâmica do espírito. Ela vai endurecendo. E as pessoas que trabalham fora não podem saber. Nós, líderes, corremos esse risco grave. Principalmente quem tem muito tempo de igreja. Né? Quem tem muito tempo de igreja, que começou adolescente, que já está com a vida feita, corre o risco de encarar uma coisa assim. Nem saber se preparou, não precisa não. Às vezes fala a mesma coisa, poder se referir ao sacerdote, né? ao zelo do ministro, os pais não precisam mais. Ao zelo da confissão, acham que não precisam mais, para chegar lá com certo de liquidar a feira. Não é. Nós, coordenadores, corremos esse risco. De não inovar, a outra palavra aqui, várias ideias. Nós corremos o risco de sequer pensar que poderíamos ter essa ideia. Porque na feira, sempre há um grupo, talvez quando ela veio falar, a gente esperava exatamente o que tinha aqui. E eu achei bom que ela não deve. Ela deixa a motivação, você precisa pensar para organizar. Claro que tem gente que é mais categórica, né? Que é convergente, é metódico, fácil. Mas nunca teve a possibilidade de inovar. E nós caímos nesse risco. Né? E o problema desse entendimento é que a gente perde a serenidade interior. Sabe aquelas pessoas que você fala com ela na igreja, ela estava com aqueles toques da americana? Eu estou nos Estados Unidos comigo? Meu pai não pode. E aí você fala, você tem a nítido para você está falando com ela, que ela não está com você. Ela te olhando, ai, me deixa essa coisa. Você vai falar com isso assim? Eu estou viajando. Já? Às vezes não pode fazer isso também. Porque nós somos duros, sem serenidade. Você não sente mais o cheirinho do espírito ali? Você não sente mais o cheirinho da novidade? Né? Que você está falando com a pessoa que assim, todo mundo tem uma. Não, sim, ela está ali. Ela não falava para aquela hora, ela, poxa, a vida gosta de passar com ela, não assunto nada a ver. Só porque no meio da conversa dela, sempre tem um bom espírito que ela sentiu. É como a gente já está sendo magrando. Na hora que você está dando uma olhada, vai subir o quê? O cheiro. Não é diferente? Onde é a grama seca? Onde é a grama folhada? O cheiro que sobe é diferente. Assim é o coração do homem. Certo? Não deixar a grama ficar seca nunca. Porque a gente pega a serenidade, que é a dureza. Tanto mental, é dúvida? Quanto espiritual. Certo? A quarta, a doença do planejamento excessivo e o funcionalismo. Parece com essa, mas é mais. Porque essa do planejamento excessivo, o planejamento excessivo é o quê? Eu já tenho tudo organizado no grupo. Ó, 4 horas, agora o pessoal até 4h15. 4h15 até 4h25, a gente faz um louvor, 4h26, eu dou 1 minuto até 4h27h30, para voltar para a formação, tem tudo ao controle. Chega na hora, atrasa 5 minutos, ó, balde de loucura. Você não sabe mais onde começa nem onde termina. Você confia mais no seu planejamento do que nas inspirações da hora. Acontece. Muitos de nós precisam se organizar também. E aí o papo deixa claro. Se organizar é uma coisa, mas entrar nesse ramo quase comercial,
que eu tenho hora para tudo, que não pode perder um minuto. Tem gente que se o grupo atrasa 2 segundos, está limpando, né? Atrasou 2 minutos, que a porta tem gente, agora! Não. Você precisa, às vezes, até mudar o grupo. Você precisa ter a flexibilidade, enquanto líder, de mudar as coisas. Às vezes, uma reunião não dá certo. Falar aqui um pouquinho, eu era muito. Eu na vida dava uma calejada na vida, mas olha, não tinha coisa para me tirar do sério. Mas, do que as coisas não saíram como eu planejava. Era deprimente. Porque eu estava no estado de organização, é meu hábito, gente. Me estava no estado de organização que me irritava. E aí não sobrava edgar para mais nada. Uma coisa que fazia a gente começar 15 minutos atrás, por exemplo, eu já estava curioso, qualquer hora de reunião que tivesse, já não produzia. Porque eu estava aí. Nossa, organizado, eu não sei falar que chegou para lá, naquela loucura. Não dá. Principalmente na igreja. Você trabalha com pessoas voluntárias, que as pessoas elas não estão aqui para aguentar desaforo. Não estão. Se eu chegar aqui só para descer alguém encarando você vai voltar para sua casa, não vão poder fazer nada. O que é que lhe obriga a ficar aqui? Fala, escola primeiro. Ai, gente, o papel. Pode estar aí. Eu estava lá na escola semana, e aí eu cheguei para a professora, para a planilha. Na escola. Cheguei com a planilha e disse, olha, já quer o papel desse mês, para fazer a diagnóstica desse mês, aí você já vai, se tiver pronto, fez o computador e vai digitando a qual pelos lados, a pessoa. Explodiu. E aí, a gente não está tendo que fazer, tem que fazer essa coisa. Não vou fazer nada. Tudo bem. Isso é privado, você vai pegar nada. Aí o outro pula lá para o jogador. Lá do outro lado. Ah, você é obrigado a lá, amanhã eu vou trabalhar hoje, porque é livre. Livre. E aí ficou aquele negócio de olha, eu estou dizendo que se quiser fazer isso. Se eu tivesse feito, vai ficar acontecendo. Depois desse desculpa, não faço, né? Mas estourou e me perguntou se eu estava brigando. Jamais. Como diz Pablo Melu, você é livre para suas escolhas, mas é escravo das consequências. Certo? Nós que somos na igreja, não é bem assim. Sabe que você não tem ideia de que eu não tenho. Até porque você que faz todo mundo vem para cá, ninguém merece ficar molando o seu ouvido com cara. É ou não é? É. Então nós precisamos ter a flexibilidade para que a coisa tenha prazer. Senão entra no funcionalismo. Tem que ser do jeito que tem, tem que ser do jeito que eu pensei, tem que controlar todas as coisas, se não funcionar está tudo errado. Eu, líder, tenho que trabalhar com a flexibilidade. Olha, flexibilidade. Eu mesmo, tá? Flexibilidade. Né? Estou desse jeito. Ficou difícil a letra essa. Vai, se lavar. Nossa, tá funcionando. O risco da má coordenação, gente, esse é o tipo, alta a gente não está só má coordenação. Quer saber ali, né? Nós estamos para o né? Esse problema da má coordenação é quando nós, coordenadores, nos perdemos uns dos outros. Quando nós não nos comunicamos mais, quando nós atropelamos um coordenador, atropela o outro, nós que somos vários na mesma paróquia, quando nós passamos uns por cima dos outros, é o risco de má coordenação. Nós somos um corpo e precisamos ser coordenados. O que é aquela coisa que a gente aprende na educação contínua? Que já não tem, mas que a pessoa geralmente tem. Não sei o que motor é o quê? Coordenação motor. Né? Você faz aquele desafiozinho? Você faz, quer ficar assim. Faz na cabeça. Mas ele vai fazer a cabeça e virar aqui. Ele consegue, ó. Que olha, do mesmo jeito, a igreja é. Às vezes as pessoas são coordenadas, sem pé na cabeça e vai a gente vai marcando por cima dos outros.
Tem treinamento aliado? Tem. Mas não sabia não. Tem. Dá trabalho assimilar. Dá trabalho. O Papa diz que a igreja acaba virando uma orquestra, mas que só faz barulho. Olha, se você montar uma orquestra toda então para fazer barulho, era melhor não montar, né? Mas às vezes a gente faz isso. Fica organizando evento, a gente funciona todo dia, atropelando um ao outro. Então a gente não se coordena mais. Quando a gente fala na coordenação, a gente já pensa que é o trabalho do coordenador. Não, é a coordenação das coisas. Óbvio que o coordenador precisa saber isso e dá base. Claro que dá trabalho, né? Mas é uma das doenças que nós corremos esse risco de entrar. Cuida de olhar se o seu grupo, o seu movimento está desse jeito. As pessoas estão atropelando, as pessoas. Bom dia, Padre. As pessoas passando umas pelas outras com uma comunicação clara. Se está, é orquestra fazendo barulho. Vamos voltar para ensaiar, para alinhar. Para isso, nós precisamos de um processo de constante avaliação. Isso que o Papa fez já foi um processo de avaliação. A gente às vezes não faz, porque a gente tem medo do feedback. Nós entramos na fantasia, na ansiedade da perfeição, de tal modo que o feedback é melhor que não tem. Mas não tem. É difícil, muitas vezes, ver eu que já faço um trabalho, que é voluntário, que é pautado na minha dedicação, eu ouvir de alguém que meu trabalho não está vendo. Eu preciso que essa hora dessa mulher. Não está legal? Não está legal. Claro que não é fácil. Mas a coordenação só acontece quando você identifica. E quando a gente precisa corrigir um problema de comunicação motora, o pessoal que não escreve. Hoje as caligrafias são terror que a gente corrige, você não escreve. Né? O que é o remédio para você começar a escrever bem? Praticar. Caligrafia, que é falta dupla. Né? Ah, eu só quero no teclado curso, falta dupla. Caderno não quer. Não, precisa praticar. E a coordenação precisa ser praticada. Você não nasceu formado para ser coordenador, não esqueça. As pessoas que entraram na igreja formadas para ser coordenador. Principalmente os jovens, que nem têm uma formação acadêmica ainda. Quando já somos adultos, óbvio, você já vai para a sua atividade. Já você trabalha de pedagogo, você é secretário, você é administrador, você é administrador, é fácil. Quando você é jovem, você não tem. Então, a gente precisa ter fácil. Porque o jovem tem a tendência de ser ansioso. O jovem, ontem para hoje, eu vou resolver tudo. Aí, quando trabalha num espaço que tem vários espaços etários, a tendência é ela ficar ali. Falta de coordenação. Porque o jovem está correndo, enquanto o adulto, o idoso não vai, mas nós somos um corpo que precisa de coordenar. Certo? Depois, o Alzheimer espiritual. Esse é fantástico. O Alzheimer espiritual é o quê? Nós nunca esquecemos a nossa história da salvação. A gente falava, eu lembro justamente, nos 2 anos passados, nós na comunidade falávamos da história, da comunidade, da história. E aí, foi muito de ver que assim, o meu desespero de hoje, ao olhar para a história da comunidade, é puramente supérfluo e repetitivo. Porque eu sou como o povo do deserto. Eu esqueço do Deus que me salvou sempre. Então eu já estou na igreja há tanto tempo, vivendo essa dinâmica tão cotidiana, virou o meu plano cada dia, às vezes o meu trabalho. Né? Vira. Para nós que estamos aqui dentro, para as pessoas que depois se consagram de vida, vira o seu trabalho. E aí, o que é que você faz? Você esquece que por trás e acima de tudo isso existe uma história de salvação. Você entra no lugar espiritual. Você esquece que há um Deus intervindo em tudo isso. Hoje você entra no pânico, meu Deus, vai tudo se acabar, e esquece que ontem não tinha nada pronto e Deus fez. E esquece, vê hoje um problema no grupo, meu Deus, ele está passando por esse problema, essa desorganização, está acontecendo isso. Aí vem as frases. Olha as frases. Nunca foi assim. A comunidade está com esse problema. Antes não era assim. Parece coisa do Lula, né? O Lula em todo o discurso, nunca na história desse país, nunca fez nada. O Lula fez tudo isso, né?
Nunca na história do país houve isso. Nunca na história do país aconteceu assim. Né? Eu fiz um ano feito, eu fiz tudo do zero. Eu tirando a caixinha. Né? Não. Há uma história que nós não podemos nos esquecer nos momentos de crise. Nos momentos em que nós somos perdidos mesmo. E aí a gente percebe que, olhando para a história, nós já passamos por coisas mais difíceis do que as atuais. Né? Lá no grupo, antes, gente, ontem, o grupo não tinha nem nada. Aí hoje, tem um problema, não tem que acabar amanhã. Não é assim, porque não sou eu. Não é você. Há um Deus conduzindo todo o processo da igreja e nós não podemos nos esquecer do Deus que é a história da salvação. Ele é a história em mim e em você. E o Papa vai falar, cuida para não se esquecer da história da salvação que você tem. Porque afinal, ele falou que dizia, não sou eu que sirvo a Deus, porque ele precisa. A igreja não está para mim, eu estou para ela. O processo, meu e Deus, do serviço de qualquer coisa, é por uma precisão minha, de conversão pessoal minha. Ele não me chamou porque eu sou bom, ele me chamou porque eu preciso, porque ele sabe que essa é a didática para que eu me molde. E aí, quanto mais duro o coração, mais pesado é a terapia. Por isso que eu estou falando. Se vocês fossem tudo de coração leve, provavelmente vocês fossem só o quê? Ou só de tempo, a pessoa que não é isso. Se hoje vocês são coordenadores, não é porque vocês ganharam os 3 mil, não. Não está. É porque vocês precisam da terapia mais intensiva, carga 10, tipo assim, para que o processo aconteça. Certo? Próximo, tá? Se tiverem dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Tá. Aqui mais uma frase dele no meio de tudo isso. Irmãos, as suas doenças e tentações são naturalmente um perigo para o cristão. E aí é bom porque ele engloba a igreja todinha. São problemas para a cúria, para a comunidade, para as congregações, para as paróquias, para os movimentos eclesiais. E podem atingir individualmente ou coletivamente. Pode ser que uma dessas doenças hoje você identifique em você. Pode ser que você identifique no seu grupo, ou no seu ministério, ou no conselho, na coordenação, eu não sei. Às vezes você não está. Não acontece. Identificando, é a hora da gente ir trabalhando. Outra, a rivalidade e a vanglória. Esse aqui a gente quase não vê, né? Que aqui ele vai falar que é o momento em que a aparência existe mais do que a essência. É a hora em que ser coordenador me faz eu ter que me vestir, eu tenho que aparecer bem, porque eu não estou olhando. Né? Gente, olhou, meu nome é coordenador, eu sou Edgar. Né? Você vai trocando. Você não é mais o Edgar que coordena, você é o coordenador e é Edgar por acaso. Né? Você cai nesse risco de repente, misturar-se de tal modo a função de liderança, de coordenação, e isso vai começando a desestruturar. Por quê? Porque o outro que está do lado não está atingindo isso aí. Respeite o coordenador. Não é assim. Você é coordenador, eu vou lhe respeitar desde que você seja gente. Né? E aí, nós, lideranças, precisamos nos policiar. Porque quando a pessoa entra no estado de vanglória consciente, não. Esse estado de vanglória, ele vai paralelo aos outros, à dureza de coração, que a gente já falou, né? Ao funcionalismo. Que é daí a pessoa vai esquecendo que ela é gente, né? Ela vai esquecendo que ela é gente. O Papa até diz lá, quando ele fala do risco de ser imortal, que uma visita ao cemitério seria excelente. Para você ver várias pessoas que não davam se matar. Né? A gente entrava no logo aí. E óbvio que a vanglória vai começar a gerar o quê? Rivalidade. Esse é o estou falando assim. Né?
Eu ouvi esses dias uma pessoa me contando que o formador foi uma coisa bonita, porque no meio da formação, a pessoa pessoal também, né? Eu não vi tempo. Tudo bem, ele não abriu para procurar, porque quando foi embora, para deixar na porta, quando sair, chama a fulana de tal. Aí ficou jogar a formação toda no lixo. Ofendido com as formas de coisa. Né? Aí quando eu fico perguntando, gente, ele era formador ou era vendedor? Porque assim, o formador, ele está colocando aqui. Aí eu discordo. Você vai levar, por que ele discorda? Formador, a gente está na forma. O vendedor chega aqui com a ideia pronta. Eu vou vender e discurso papo para você. Aí então ninguém discorda. Ou se discorda quando ele vem, não, eu vou ter que convencer ele do contrário. Não é esse o papel do formador, é o papel do vendedor. E a gente não precisa de vendedores, né, gente? Porque a venda, quando ele, por exemplo, ele vendeu, passou, sei lá, uma hora, nós vendendo a formação dele lá. Vendendo a certificado, mas para mim, na hora que ele saiu, bateu a porta, eu já não comprei mais. Entende? Começa a rivalidade pela memória, porque ele se achava irrefutável. Detalhe que ele colocou uma frase de uma santa. Olha aí, não foi nem ele que foi contestado, foi a santa. Ele não teve a coragem de expor. A frase diz assim: quando você, não essa palavra, né? Mas a santa diz assim: quando você peca, você joga fora todo o seu progresso espiritual. Então você, por exemplo, eu pequei hoje, tudo que eu progredi vai ao lixo. Alguém disse algo lá na hora. Porque, bem, é cruel essa visão, né? Parece que tudo que você fez, alguém falar com a prestação, montar época, escrever o que ela tem de dizer, e fazer igual a frase. Eu não posso nem julgar, mas o que tu acha? Por que você acha que não tem nada a ver? Você colocar essas pontas, a gente construir essa formação. Que se é folclore, você não faz. Já acontece o quê? Você chega lá no grupo, fala a personalidade, ó, você joga. Tem que fazer assim, tem que ser assim, a gente vai fazer assim. A gente que está em estabelecimento vai se esbarrar mais na frente com um negócio chamado cansaço e frustração. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão seguir. Tá? Então sai da vanglória de ser dono da verdade e o bonito coordenador, porque dentro da comunidade vai rolar rivalidade. Depois que a esquizofrenia existencial passa por umas palavras tão legais, né? A esquizofrenia espiritual é para quem vive uma vida dupla, para quem vive a hipocrisia. Um risco que eu tenho de na igreja ser bonito, recatado, organizado, maduro, fala bem, mas na minha vida eu sou desorganizado, desleixado, vivo do jeito que dá. Essa esquizofrenia espiritual é mais um dos problemas que nós corremos o risco de viver, principalmente em tempos de mídias sociais, que eu sou literalmente esquizofrênico. Eu construo uma imagem virtual minha, que as pessoas compram, mas quando isso acontece no meio católico, por exemplo, que é o nosso meio, com os artistas. Quem tem a possibilidade de conhecer um desses artistas que você está vendo na mídia, precisa ter muita maturidade para separar o que você comprou dele do que ele é. Porque, óbvio, ele não é o perfeito. Ele nem sempre é simpático sequer. Aqui em cima do palco, ele faz o trabalho dele. E ele é um excelente profissional. É, porque hoje eu não vejo muito papo.
Pois é. Se a gente fazer um estudo desse caso, várias coisas têm contexto, né? Você agiu dele antes, agiu dele depois. Às vezes, eu que nem sou, tem uma forma de fato de não me programei para isso, não vai dar para fazer. Era o que eu tinha falado antes. Enfim, tem várias arestas, não estou defendendo o caso. Você também não fez a história, mas enfim. Fala, ele poderia ter colocado de outra forma, olha, assim, já tinha compromisso, eu vou poder explicar, não justifica, né? Mas é importante é como nós lidamos com isso mesmo, né? Por quê? E aí o fato vai terminar aqui, citando a prática dos casadores, isso acontece muito com as pessoas que têm grandes graduações, grandes cursos de diploma, que elas entram na equipe de desenvolvimento especial. Eu não sei mais se sou padre ou se sou um professor, se sou padre ou se sou um cantor, se sou padre ou se sou escritor. E nós também. Eu não sei mais se eu sou coordenador ou se eu sou um profissional. Eu não sei mais se eu sou psicólogo, quando sai da casa da igreja, psicólogo. Porque todo mundo quer curso de graça por causa do psicólogo. Eu juro que não tem nenhum psicólogo aqui, não? Tem não. Mas quem? Pronto, você se prepara, vai logo dizer assim, eu cobro a consulta, eu boto logo a pracinha, tá? Porque todo mundo vai querer curso de graça, mas não é assim. Olha, eu estou aqui no grupo, eu não sou psicólogo, eu sou a fulana, eu estou aqui para beber, estou formado, não tenho que dar uma opinião, tá? Ouvir, pronto, eu tenho que ouvir, avaliar. Fofocas e murmurações, deixa claro que a gente não padece dele, né? Ótimo. Mas ele falou pensando somente na igreja da Groenlândia. Que lá existem muitos problemas com as fofocas e murmurações, que vão apodrecendo os nossos serviços. Né? E aqui ele fala muito da necessidade que algumas pessoas têm, né? Eles chamam de terrorismo da maledicência. A necessidade que as pessoas têm de se alimentar do defeito do outro. Isso aqui está dando uma informação só sobre essa. Porque é uma necessidade humana triste, mas que a sociedade traz. Basta ver a audiência que dá aos programas que você liga a TV e estão sendo. Nós que somos liderança, precisamos ter zelo, porque nós não só somos vítimas das fofocas, mas nós temos que saber administrar as fofocas no movimento. E isso é responsabilidade mesmo, porque às vezes a gente tem uma sede de justiça que a gente quer resolver a fofoca. Só que fofoca não se resolve, fofoca se extirpa. E isso precisa ter coragem, precisa ter coragem de botar a mão e tirar. Certo? Então dá trabalho, a gente pode depois promover as fofocas que não tem o quê, mas é uma das atividades que o movimento padece. O próximo é a divinização do chefe. Esse é cruel. É o quê? É colocar sua liderança num espaço maior do que ela mesma merece. Ou deveria, às vezes nem ela quer. Cuida que às vezes é o chefe que se coloca. Tem chefe que alimenta. Porque essa divinização ela é fruto da própria experiência. Eu vou ajudar com o Fabiano, porque aí eu vou conseguir as assistências que eu preciso. Né? Se eu sou amigo aqui do Gregor, aí é fácil de eu faltar, ele não vai brigar comigo. Né? Aí quando for o discernimento, eu vou ser consagrado, porque o Gregor está lá, é uma boa pessoa. Aí vai divinizando o chefe, né? Mas o Gregor, tudo bem. Né? Mas vem pra Raquel, Gregor! Né? Acontece. Mas o Gregor gestura muito no assunto. Quando o Gregor chegou, você só vai nem falar o que estava falando. Assim, essa divinização era perigosa. Por quê? Porque é interesse puro. Eu só faço isso com o Gregor porque eu quero benefício. Aí tem várias coisas que vão escorrer daí. Quando o Gregor não faz coordenador, é capaz de ficar no fogo da depressão. Porque não tem mais ninguém ao redor. Afinal, ele não tem mais nada. Porque nós divinizamos. E às vezes a gente não estudou sobre divinizar. Existe em nós um buraco que quer ser divinizado. A gente precisa ter atenção para não se alimentar da doença. A diferença com os outros. Nós já somos tão importantes e temos tantas coisas para fazer que eu sou mais atento e sensível ao sofrimento do outro. Há pessoas que estão chorando na rua. Porque assim, eu só faço caridade com o meu grupo. É para dizer que acabou o meu tempo, gente. E eu estou lá hoje. Mas essa diferença que a gente faz.
cuidar, e o pastor está muito incisivo. Olha o outro. Ser atento dele, então nós estamos fraternidade está aí. Gritando para que nós tornemos a sensibilidade do cristão. A sensibilidade que a gente pode ajudar. A pessoa que ele já vai Cristo na igreja. A pessoa que está no meio da rua, que não é do seu movimento. Mas que você pode olhar nos olhos e legitimar, que existe. Certo? A cara fúnebre é aquele povo feliz só que não. Que vive a cara desse tamanho, parece um carranco, né? Que fez do seu serviço na igreja uma coisa já tão automática e parte do cotidiano, que não é mais feliz, só que ninguém faz porque a gente quer deixar de ser isso, né? Deixar de ser coordenador, tem gente que passa 10 anos na comunidade só para fazer coordenação para coordenação. Eu já fui coordenador da música, agora da interpretação, agora na secretaria, mas nunca lá com coordenação, porque eu não sei mais o que fazer se não for isso. Está pegado, eu não sei como viver essa pessoa da mulher. Não, gente, vamos ser felizes. Não é isso? Gente, parece que ela fala, não combina com o que eu vejo. É uma das coisas da liderança. Aqui ele fala, depois volta para isso, não, passa para 3, aí volta para 4. Doenças acumuladas. A gente talvez não tenha muito no contexto que ele fala para as pessoas que estão riqueza. Não é que nós desenvolvemos com dinheiro, né? Pelo menos para tirar pela comunidade que pessoa. Se fosse para ficar riqueza, não vai estar dando para sofrer essa doença, porque nem tem a riqueza para acumular. Mas assim, nós às vezes acumulamos outras coisas que não sejam dinheiro. Acumulamos funções, acumulamos cartas, prestígio, acumulamos até problemas dos outros, pela necessidade que a gente tem de agir faz tudo para nós. É uma doença na liderança que a gente corre o risco. A outra é de círculos fechados. Essa é boa para nós que vivemos uma paróquia cheia de movimento. Principalmente no setor, nós corremos um risco perigoso de nos fechar nos nossos círculos. Não, gente, só por maldade, né? Porque assim é mais fácil. Claro que para eu vincular vários movimentos da outros trabalhos, tem outros investimentos, tem eventos como esse, que juntam vários calendários, mas eu não posso deixar aquilo que a Lúcia falou acontecer. Que eu penso que a igreja sou eu. E nós estamos nesse risco sim. A igreja é meu grupo, a igreja é o meu povo. Né? Eu vou visitar, vou ali. Não, eu preciso conviver na igreja. Eu não posso me fechar no círculo, é só um esse e basta. Eu só quero aquele indivíduo e acabou. Certo? Passa para cima. A doença do proveito mundano e exibicionismo é o quê? É tirar o proveito de ser coordenador. Eu sou coordenador, aí eu quero uma cadeira melhor, eu tenho um lugar separado. Às vezes eu sou ministro da Eucaristia, né? Eu acho ótimo servir no ministro de 7 horas da noite, porque aí eu tenho um lugar para estar sentado, aí eu quero parar de estar às 7 horas da noite, para poder ter lugar para sentar. Porque eu sou ministro, eu tenho meu lugar, né? Olha a missão do serviço, você está sentindo, né? Então esse tipo de coisa acontece. Né? Eu não estou falando de nada que não existe. Acontece. E às vezes eu, enquanto coordenador, faço isso. Me arrogo de direitos que eu não deveria ter. Vou viver aí no proveito mundano. Esse proveito não se apresenta na Deus, é um proveito do mundo. Que eu, por ser liderança, gosto de usar. Tá certo? Aí você volta para a luta, por favor, sabe? Só para eu ler a frase. Volta para a luta. É necessário esclarecer que só o espírito, que é a alma do corpo, pode curar por uma enfermidade. Pode fechar. Só a palavra interessante, porque você está falando de doença, ele precisa ir regando com a gotinha de interessante, senão a gente fica depressivo. E o restabelecimento é fruto de, primeiro, da consciência da doença. Você só passa para a fase de se restabelecer se você assume a consciência. Depois, uma decisão pessoal. Eu quero, e comunitária, nós queremos. No sentido de que se é problema meu, eu quero. Se é de movimento, nós queremos. De tratar, suportando com perseverança, achei linda ele usar a palavra terapia. Por quê? A palavra não é dele. Porque ele sabe, eu até passava uma coisa com ele esses dias, que não se liberta de um hábito jogando pela janela. Você se liberta de um hábito descendo degrau por degrau. Essa doença é assim, eu olho o outro, eu preciso jogar isso pela janela. Eu preciso eu subir até a doença, degrau por degrau. Não chego lá no não vou jogar muito.
Eu preciso descer degrau por degrau, porque isso é hábito. Certo? É preciso passar por perseverança a terapia. Ok? Tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tem o meu tempo estourou? Ficou claro? É muita coisa, né? Daria, a gente precisaria sobre algumas delas, se deixar aquilo lá, mas o documento da igreja está aí. Né? Com um discurso, ela está, deveria ter um bilhete, está continuada. Mas eles estavam dizendo isso, nesse período de conversão, que a gente tem um tão consciente dessa doença e traz. Não existe. A gente poder estar aqui hoje, como igreja, falando dessas coisas, sem ser um achismo, mas sabendo que a palavra do nosso pontífice é o novo tempo da igreja. Nós entramos no tempo da revisão. Nós entramos no tempo de olhar para si. O Evangelho de hoje vai falar exatamente Jesus que diz: destrua esse tempo que eu reverei. Nós estamos no tempo da igreja ser capaz de se destruir para se reerguer. Isso não é vergonha, isso é maturidade. Atirar pelo patamento de defesa, que assumir o seu limite. Não sou eu que a igreja precisa agora. Eu não dou mais conta de ter tudo isso que a igreja tem. Precisa de um outro. Isso é tudo isso. Precisa se alimentar da sem vergonha. Né? Nós precisamos ter essa coragem. Então, nós somos um novo tempo na igreja. E precisamos ter coragem de dizer: Francisco, nós entendemos como conversar. Nós queremos fazer isso a partir de nós. Para que a igreja não tenha medo de se expor e de se modificar, de se aprimorar. Amém?